Fala galera, estamos aqui na missão de mais um ATPC de Ciências Humanas. Hoje eu vou conversar especificamente com vocês sobre filosofia e sociologia e tem uma pauta aí de formação para a gente conversar hoje. Então vamos por partes. Tá toda a descrição do que vai acontecer nessa conversa de hoje aí embaixo do vídeo no nosso canal do YouTube. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos. Então, no dia 12, a gente teve o ATPC, eu falei para vocês um pouquinho sobre o currículo paulista no ensino médio e recebi algumas interações. Agradeço a todos que escreveram, perguntando, parabenizando, criticando, sugerindo. É isso mesmo. O link é o nosso canal de comunicação para a gente conversar. Foi respondido no e-mail que foi indicado, foi com cópia para a unidade escolar e para o supervisor de ensino, conforme nós combinamos com os professores coordenadores de todas as unidades escolares, tá, pessoal? Então, só para que fique claro, porque surgiram algumas dúvidas, então vou aproveitar o momento para esclarecer. O nosso canal no YouTube já está com mais de 1.000 inscritos. Muito obrigada a quem se inscreveu no canal. Quem quiser, aproveita, coloca lá, clica no sininho, que toda notificação que tiver no canal vocês vão recebendo, né? Já que agora a gente vai ter essa rotina de formação. Então, fica aí uma sugestão para ficar mais fácil os acessos. Sobre a presença, surgiram muitas dúvidas sobre o registro de presença. Já ficou combinado também, a diretoria de ensino orientou os professores coordenadores, as equipes gestoras, que o controle dessa presença se dará por eles. Então, o núcleo pedagógico oferta a formação, o meio de comunicação, por enquanto, o que está valendo são os nossos vídeos gravados lá no nosso canal do YouTube. A gente já está até pensando na possibilidade de algumas lives aí, mas a gente precisa sondar melhor um pouco tudo isso. Mas só para ficar claro, então, a presença, quem vai fazer o controle dessa participação é a escola e não o núcleo. Bom, falando do registro de presença, vou falar para vocês agora sobre um convite que eu tenho para fazer. Fiquei pensando na possibilidade de, caso alguém tenha interesse, de participar desse ATPC formativo junto comigo. Como vocês estão vivenciando esse desafio de fazer a educação acontecer, mesmo que à distância, vocês devem ter muitas experiências interessantes para compartilhar com a gente. Então, na intenção de transformar esse espaço num espaço de maior interação, eu vou convidar vocês, a quem tiver interesse, entrar em contato por meio do link, né, que já é o nosso combinado de canal de interação. E aí, quem tiver interesse, manda lá qual que é a sua ideia, né, qual que é a sua prática, e aí eu entro em contato e a gente vai conversando. A intenção é que seja para o ATPC formativo do dia 2 de junho. Então, dá tempo da gente conversar, organizar, experimentar e tudo mais. Então, se alguém ficar aí com o pensamento de que gostaria de participar, vai ser super bacana. Espero que vocês compartilhem essa experiência conosco, ok? Bom, o que mais que a gente vai conversar hoje, né? Já vou falando um pouquinho da pauta antes da gente começar. O ATPC da semana que vem, do dia 26 do 5, eu já estou elaborando aqui, porque são muitas demandas de trabalho e como a gente está trabalhando com o gravado, eu estou conseguindo adiantar algumas coisas. E o da semana, né, que vem, então, do dia 26 do 5, eu vou trazer para vocês alguns canais de YouTube para a gente navegar e conversar e também apresentar algumas possibilidades de trabalho. Como que eu gostaria que fosse a nossa comunicação, que vocês, ao verem, né, as ideias e sugestões e pensarem também nas outras coisas que vocês conhecem, trabalham e utilizem, encaminhem, porque
como a gente vai crescendo e trocando experiências entre os professores, né, na nossa rede. Eu conheço um pouco, outros conhecem mais um pouco e a gente vai somando tudo isso e crescendo, né? Bom, então vamos continuar aqui um pouquinho só da estrutura das pautas. Eu vou passar para vocês um videoclipe com uma música de sensibilização. Depois, na sequência, vou explicar para vocês o que é que estou sensibilizando, utilizando a competência 5 da parte específica de Ciências Humanas da BNCC. E depois disso, pessoal, eu vou navegar um pouquinho pelas habilidades que foram indicadas para esse período, que estão lá no documento orientador, e as de filosofia e de sociologia, e vou trazer para vocês sugestões do trabalho por meio do cinema, com documentários e filmes, usando 2 caminhos que são grátis, né, de exibição e de acesso, e usando também um caminho que é pago como sugestão. Bom, pessoal, só para reforçar então o convite, todos os professores de filosofia e sociologia que ficaram interessados, entrem em contato por meio do link, que vai ser um grande prazer ter vocês no ATPC do dia 2/6. Lembrando que o nosso canal de comunicação, vocês podem pegar aí o QR Code ou então o endereço que vocês já devem ter deixado anotado desde a semana passada. Para quem não anotou, também tem no link descritivo aí abaixo, junto com a pauta formativa e o Drive, onde vocês têm acesso aos slides que serão utilizados aqui com os links. Bom, o videoclipe que eu escolhi para a sensibilização da nossa conversa, do nosso ATPC formativo de hoje, é o videoclipe da cantora Tulipa Ruiz. Então, vamos assistir e aí depois a gente conversa, beleza? Pode ser de algum jeito a gente se deu bem, com tempo pra respirar, com tempo pra ser bem mais que 2. Pode ser de algum jeito a gente se deu bem, com tempo pra respirar, com tempo pra ser bem mais que 2. Bem tudo pra engatar, bem agora ou daqui um mês.
Então, o vídeo da Tulipa traz pra gente uma mensagem positiva, né? Pra gente pensar um pouco no amor, pensar um pouco no futuro, pensar um pouco em todas as 10 milhões de coisas que a gente é e tem sido, e se desdobrado e se reinventado. E eu acho que é uma mensagem muito bacana, tanto a mensagem da poesia, da canção, que é muito bonita, e também as imagens, né, que nos faz pensar no ser humano, nas relações humanas. Então, trazendo aqui para vocês, né, pelo nosso amor que está em movimento, né, é algo que pode ser e é. Então, a gente está em movimento, está em formação, está transformando pessoas, e eu acredito que é nisso que a gente acredita, no movimento do amor, nas interações, no respeito, na solidariedade. E aí, olhando para tudo isso, eu quero fazer um exercício aí nos nossos próximos encontros. Eu quero ver se eu consigo perpassar por todas as competências específicas da BNCC, para a gente ir já se inteirando um pouco com o currículo paulista do ensino médio. Afinal, elas são norte aí para o desenvolvimento do nosso trabalho. O que diz a competência 5? Olha lá. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Como o vídeo da Tulipa fala da gente, né? Fala daquilo que a gente é, fala de nós. Eu achei muito pertinente como um vídeo de sensibilização para a gente começar toda essa conversa, porque olhando para as habilidades que estão lá sugeridas no documento orientador, que vão ao encontro do que está lá no nosso currículo capa preta, que é o vigente esse ano para o trabalho docente no ensino médio, eu acho que a gente está num caminho de muita sintonia e escolhendo essa competência específica como um ponto de partida para a nossa reflexão. Se não tiver, depois vocês falem para mim, fala, Érica do céu, se viajou na maionese, não é nada disso, ou se fluiu também, deem um toque, porque é legal a gente ter um feedback aí de vocês. Bom, eu acredito que vocês receberam o documento orientador, eu espero que todos tenham recebido o documento orientador, e também espero que tenham realizado a leitura do documento orientador e que tenham acessado o link que remete ao Drive. Então, tá aí o link que remete ao Drive, ele tem essa carinha aí. O que nos interessa, eu dei até um print aí na tela, é a sociologia e a filosofia. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os descritores aí, né? As habilidades que estão descritas para dar conta dos objetos de conhecimento que estão nesse drive que a secretaria disponibilizou para a gente. Lá na filosofia, o que a gente tem? A gente tem que desenvolver o porquê estudar a filosofia, a introdução à ética e o que é filosofia. E para que isso aconteça, nós temos algumas ações que precisam acontecer, né? Quais são? Reconhecer as manifestações históricas e sociais do pensamento filosófico. Um gole d'água aqui. Reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o pensamento e a expressão em processos reflexivos, questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária, relacionar ética e moral, identificar a presença da filosofia no cotidiano, estabelecer a distinção entre o filosofar espontâneo próprio do senso comum e o filosofar propriamente dito, típico, né, dos filósofos especialistas. Olhando para tudo isso, imagino que alguma coisa chegou a ser desenvolvida lá no início do ano letivo, antes da pandemia,
e alguma coisa vocês estão desenvolvendo agora, né, com os seus planos, dentro da medida do possível de ser trabalhado aí do que está sendo solicitado. E olhando para tudo isso, eu fico pensando no tamanho do desafio de fazer essa aprendizagem acontecer à distância. É muito desafiador, né? E eu gosto muito do uso de cinema. Eu acho que o cinema nos faz pensar. E é muito oportuno agora, nesse momento que a gente está longe, fazer as indicações para os meninos e meninas assistirem os filmes para que sejam feitas discussões, debates e reflexões, né? É um momento oportuno, creio eu. Olhando para a sociologia, a gente tem quais objetos? O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade, sociologia e o trabalho sociológico, diversidade nacional e regional, a população brasileira, os direitos civis, políticos, sociais e humanos e a expressão da cidadania para grupos especiais, crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Então, tudo isso é distribuído, né, nas primeiras, segundas e terceiras séries e todos os descritores de como que a gente precisa fazer essas habilidades acontecerem com os nossos estudantes. Então, desenvolver a consciência de que não há um olhar natural, todos os olhares são sempre construções, desenvolver o espírito crítico e essa capacidade de observar a sociedade, sensibilizar-se em relação às tensões que ocorram à formação da diversidade brasileira, ler e interpretar tabelas que expressam a diversidade nacional, estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e a possibilidade de efetivação, e ler, interpretar e analisar trechos, né, do ECA e do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, enfim, questões que vão contemplar o desenvolvimento da expansão da cidadania. Que acontece, pessoal? Quando eu fui olhando para tudo isso, eu já imediatamente vi uma relação com a competência que eu escolhi, né? Não é por acaso, a gente vai montando uma sequência lógica. E o que me ocorreu? O que me veio de pensamento? O quanto tudo isso está sendo desafiador. Eu fico muito pensativa sobre como é que está o desenvolvimento da prática docente, como é que a gente está fazendo para ter o caminho que a gente está tão acostumado lá naquela coisa da sala de aula, daquele contato, né, que a gente está privado disso. Então, eu não acho que está sendo fácil e nem que é uma atividade fácil. E eu acho que é importante deixar isso claro. Eu estou aqui falando com essa câmera e pensando no quanto que às vezes pode parecer que eu estou distante da realidade, mas não é a intenção. A intenção é pensar mesmo no quanto que está sendo desafiador, no quanto que a gente está se esforçando para dar conta, para fazer o melhor acontecer. E aí, esse caminho que eu escolho é o caminho do cinema. Nesse caminho do cinema, a gente tem o videocamp, que eu quero passar para vocês um pouquinho algumas dicas, porque com o Grêmio Estudantil, a gente já indicou a exibição do filme Eleições para que os interlocutores do Grêmio Estudantil passassem para os estudantes. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco desse rico site e como é que faz para agendar as exibições, para assistir os filmes. Eu acho que é legal a gente entender um pouco de como é que funciona essa ferramenta. Depois disso, eu tinha já comentado com vocês, vou mostrar algumas coisas que estão em um caminho que é pago, que é o Netflix. Ai, Érica, mas eu não tenho Netflix. Tudo bem, desculpa, mas é que eu acho que a gente pode estar fazendo a propaganda, porque muitos dos nossos estudantes assinam Netflix, muitos não têm nem celular e estão tendo muitos desafios de conseguir assistir, interagir com as aulas
Não estou dizendo que todos têm acesso, que todos têm tudo, porque a gente sabe das dificuldades. E vou sugerir para vocês também a Farofa Filosófica, que é um site muito bacana. Eu acredito que não vai dar tempo da gente conversar muito da Farofa Filosófica hoje. Vou falar só dos filmes, porque o assunto de hoje é filme, é cinema. E aí a gente já vai estar terminando a nossa conversa depois de passar por tudo isso. Então, eu já vou deixar para vocês o primeiro caminho, que é o caminho do Videocamp, onde nós vamos conhecer um pouquinho alguns documentários que são muito interessantes. Bom, pessoal, a identidade do canal Videocamp, então, é essa daqui. E eu quero navegar um pouquinho com vocês pelo site, para que vocês conheçam um pouquinho do que está disponível, mas é um convite para que vocês naveguem e encontrem aí o que vier ao encontro dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo com os estudantes. Ó, aqui está o filme Eleições que eu comentei com vocês, que foi uma sugestão de trabalho que nós fizemos para os interlocutores dos grêmios estudantis, mas tem muita coisa bem bacana por aí. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que o site está organizado. Nós temos a relação, então, dos filmes, dá para a gente fazer as buscas aqui por temas, categorias e encontrar muita coisa bem interessante mesmo, com uma linguagem bem inspiradora e bacana. A gente tem aqui as playlists e lembrando um pouco do que está lá na sociologia, para falar um pouco da cidadania e da formação do ser, eu achei um vídeo interessante. Eu ainda não assisti o documentário inteiro, não, tá, pessoal? Assisti alguns outros, mas esse daqui eu achei interessante porque vem ao encontro da temática que está proposta dentro das habilidades para serem desenvolvidas, por isso que eu escolhi o clipe deste para gente ver um pedacinho aqui. Então, ó, para pensar a infância, cultura brasileira e o brincar. Quando a gente entra nessa playlist, nós temos diversos trabalhos e o que eu escolhi para nós conversarmos um pouco são as sementes do nosso quintal. A gente vem, aqui está toda a descrição, é livre, então a gente pode passar tranquilamente para os nossos estudantes sem a preocupação da faixa etária. Vamos ver o trailer para a gente ver um pouquinho do que diz o filme. A ignorância total e absoluta de quem somos, por que estamos aqui, por que somos brasileiros. Ninguém sabe contar nada mais. É isso que está acontecendo. Estamos ficando sem nenhuma referência de nada. A criança precisa aprender isso. Bom, é um trechinho, né, para que a gente veja um pouco da qualidade dos documentários e tudo mais. Vou agora num outro eixo lá das playlists e a gente tem dentro do eixo democracia. Eu dei uma navegada por aqui, achei muita coisa interessante
e vou passar para vocês um trechinho do clipe desse documentário que está dividido em 4 episódios. Vamos ver o trailer, também classificação livre, podemos passar tranquilamente. Play, senão não roda, né? Para nós, o sentido de fazer essa série está muito ligado ao fato de que a descrença com a política é muito grande. A gente viajou até agora para 9 países da América Latina, procurando práticas inspiradoras. O que está sendo feito de mais inovador na política? Aqui eles podem ter candidatos independentes. A gente está mostrando o que está acontecendo em tempo real, né? Não tem edição. Sino que nosotros queremos constituir una nueva idea de base ciudadana articulada en torno a iniciativas. Eso es lo que me gustaría que cambie. Que la gente asuma que la política es parte de su vida, no es algo estratosférico que está por ahí. Na América Latina, o Brasil é o único que tem um laboratório dentro da Câmara Legislativa. Tem gente muito boa trabalhando pelo país. El político no soy yo, el político eres tú. Bom, um pouco do que o documentário promete, né? E aí é o convite de vocês navegarem, assistirem, filtrarem, classificarem, verem o que é interessante. Eu vou continuar navegando aqui, que eu quero mostrar para vocês o seguinte: esses 2 que eu fui até agora estavam totalmente disponíveis para baixar e exibir em lugares sem internet, porque quando a gente volta para a escola, às vezes a gente quer trabalhar com filme e não consegue porque não conseguiu baixar para fazer exibição, né? Tem alguns documentários que estão aqui disponíveis que não estão para baixar, você só consegue fazer a exibição com acesso à internet. É o caso do documentário Encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Quem ainda não assistiu, tem que assistir, é imperdível, é fabuloso, fantástico. Então, olha só, esse do Milton Santos é um que não é possível baixar o arquivo do filme e a sessão só pode acontecer em locais com conexão à internet. Mas eu consigo organizar a sessão mesmo assim. Como é que funciona para organizar uma sessão? Tem um videozinho tutorial que eu acho bacana a gente assistir aqui. Vamos lá. Que tal usar o cinema para abrir conversas, emocionar e mobilizar cada vez mais pessoas que querem um mundo melhor? Se sua resposta é sim, você está a um passo de se tornar um exibidor videocamp. É fácil. Este é o acesso para mim, para você e todo mundo que acredita no cinema como ferramenta de transformação. E este é um perfil especial para você que é educador. Escolha um e preencha com o seu e-mail ou conecte-se via Facebook. Com o cadastro validado, você já pode organizar uma sessão pública e gratuita. Use o filtro Filmes e no menu Formas de Acesso, selecione Quero ser exibidor. Daí é só escolher o filme e clicar no botão Organize uma exibição. Não esqueça de verificar se o filme está disponível para download. Isso é importante, especialmente em locais onde a internet é instável. Agora precisamos saber sobre a sua exibição. Onde, quando e se podemos dar uma forcinha na divulgação. Com a solicitação confirmada, todas as informações são enviadas para o seu e-mail e também ficam disponíveis no site. É só acessar a área Minhas Exibições do seu perfil. Aqui você pode baixar o cartaz e o guia prático para conduzir discussões. Alguns filmes contam também com material de apoio. 72 horas antes da data agendada para sua sessão, você vai receber um e-mail com o acesso ao filme. É possível fazer uma transmissão online ou o download do arquivo, caso esteja habilitado. Nesse caso, o download é liberado através da senha gerada pelo sistema. O dia chegou? Não esqueça de tirar fotos e contar quantas pessoas estiveram lá. Essa informação deve constar no relatório de exibição que você entrega após a sessão e é importantíssima para o realizador do filme. Viu como é simples? Enquanto a gente trabalha para trazer conteúdo de qualidade para a plataforma, contamos com você para levar essa conversa longe. Assim, é possível assistir o mundo mudar e do melhor ângulo.
Opa, rolou alguma dúvida? Acesse as perguntas frequentes no site ou escreva para info@videocamp.com. A gente adora um bom papo. Bom, galera, é um tutorial bem bacana que explica bem. O pessoal do canal é bem atento para fazer tudo funcionar direitinho. E eu acho que é isso, né? O convite é para que vocês naveguem e conheçam melhor, explorem melhor, criem o cadastro de vocês e experimentem aí uma exibição do Videocamp, ok? Vamos para o próximo? Então, galerinha, o próximo canal de comunicação que eu escolhi para a gente conversar é o Netflix. Então, já destaquei aqui, pedindo desculpa para quem não é assinante, mas tem coisas muito interessantes para a gente indicar aqui e refletir sobre filosofia e sociologia. Tem algumas coisas que viralizaram e outras que estão ali quietinhas, que foram pouco divulgadas, mas que são bem interessantes. Enfim, vamos navegar lá pelo Netflix. Eu já deixei um monte de indicações salvas ali para a gente passar por algumas delas. Eu não vou me estender muito, eu vou só passar alguns trechos dos trailers, né? Para que vocês tenham alguma ideia. Quem tiver mais dicas de Netflix para os caminhos filosóficos e sociológicos, por favor, indica para a gente fazer aí uma playlist Netflix, né? Porque senão à noite a gente está lá navegando no Facebook e a gente vê sempre um amigo desesperado falando assim: ai, quem indica alguma coisa aí no Netflix, né? Ou então, como de costume, né? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre acontece. Quando eu vou para o Netflix sem saber o que eu vou assistir, eu fico rodando, procurando. E a hora que eu vejo, eu já enjoei de procurar e saio e acabo ficando na distração, né? Vendo a busca. Não sei se acontece só comigo isso, né? Um fato curioso aí pra gente pensar depois. Bom, chega de conversa mole, vamos navegar lá que o tempo tá corrido. Vamos lá. Bom, então eu já entrei, já loguei no Netflix e já estou aqui na minha lista que eu deixei selecionado pra gente conversar. Eu vou seguir uma ordem aqui, não muito classificatória, né? Não é pelo primeiro e tal. Eu vou começar com esse daqui, ó. Prisões mais severas do mundo. Vamos lá, vamos ver um... My name is Raphael Rowe. I was convicted in the UK of a murder I did not commit. 12 years of my life lost. Now I'm travelling the globe to discover what life is really like inside the world's toughest prisons. I'm definitely the new prisoner here. Everybody is out of their cell blocks looking at me. Conditions here are truly shocking. I've never seen anything like this. We grew up in a place that were run by gangs. O que aconteceu? Tentaram me matar. Não, nenhum Estado aguenta. Não nos dá suporte, não nos dá nenhuma segurança. E por qualquer momento ela explode e já era. Is this all that's left? So what happens to these guys? No right now. They don't get fed? No. You're not gonna play games with me. It doesn't work. I've been escaping from prison most of my life. Is it true you killed more than 34 women and children? Quiser atacar nós é obrigado a atacar. He looks like 7 days in there has terrorized him as a human being. It's inhuman treatment. This is terrifying. Bom, esse é uma indicação que penso que pode ser útil as questões aí dos direitos humanos. E vou agora para um caminho um pouco mais filosófico. Ainda não vi Merli. 3 temporadas. La classe de filosofia serà com anar al cine. Nois, arriba't al Merlí! Coralina, cap d'estudis. Els adolescents teniu un concepte naïf de les relacions de parella. Si estigués enamorada de tu, jo no m'hi ficaria. Com tens tan clar que no li agrada?
classe podem passar-ho bé, però també puc ser molt mal parida. Els estoics creien que totes les passions ben lluny. El sexe també. Passant dels estoics. Tant et costa dir el que penses, el que sents? Posaràs l'examen fàcil, oi? No, serà difícil. Puntuaré baix i us tinc mania a tots. Tu creus que necessito amics de la teva edat? Tu això no ho fas per mi, ho fas per tu, perquè si no la teva feina no tindria sentit. Nois, tornem a Aristòtil. La finalitat de la vida és la felicitat. Então, pessoal, quem ainda não conhece a série Merli, fica um convite. Tem episódios que tratam de diversos filósofos, dá pra gente selecionar episódios pontuais para tratar determinados assuntos. E dá pra gente refletir bastante sobre a habilidade, né, do olhar do senso comum e o olhar do conhecimento filosófico. Enfim, é muito interessante. Eu gostei bastante. Confesso, eu não gosto de série, não sou muito chegada, mas o Merli foi uma série que mexeu comigo e eu acompanhei, me emocionei, ri, chorei. Fica aí a indicação. Esse outro filme aqui, O Poço, acho que todo mundo já deve ter assistido. Eu acho ele muito interessante para a gente discutir as questões das diferenças, a questão da ética e um monte de outras mensagens que o filme traz. Vamos ver aqui um pedacinho. Ei! Vocês de baixo, não chame as pessoas lá de baixo. Por quê? Porque elas estão abaixo. As pessoas de cima não vão te responder. Por quê? Porque estão acima. Óbvio. Tudo é muito óbvio para o senhor, né? Deve estar há muito tempo aqui. Meses. Muitos, muitos, muitos meses. E eu repito que o nível 48 é um bom nível. E que você teve muita sorte. E quanto tempo vamos ficar nesse nível tão bom? Ficaremos exatamente um mês aqui. Depois vamos ver. E essa é a última pergunta que eu respondo. Falar me esgota. Ainda mais quando eu tenho que dar mais informação do que estou recebendo. Óbvio que não é justo. Então, a partir desse momento, eu vou te dar informação no mesmo grau que você me der. Apagaram a luz vermelha e acenderam a verde. Acabei de dar uma informação. Agora o justo seria que o senhor desse outra para mim, não? Por que apagaram a luz vermelha e acenderam a verde? Bom, quem ainda não assistiu O Poço, fica aí um convite. Eu vou passar a última indicação aqui de tudo que eu selecionei aqui, né? Tem também Fome de Poder, tem Guerras do Brasil, 3%, que é bem... 3%. Eu acho que vale a pena. O Padman, que é bem bacana, que vale a pena, quem ainda não viu. Laertice. E vou passar só um pedacinho aqui do Indústria Americana, que foi vencedor do Oscar do ano passado. E aí a gente já vai para o nosso último caminho, que é a farofa filosófica, que o nosso tempo aqui tá corrido, né? Estamos chegando no final. Vamos lá. 应该100-200年。有多少年？应该100-200年。乱讲的。美国建国才建100-200年，好不好？哦。美国建国才200年。几十年至少。几十年，我觉得。 The plant that's closing here today, sad to see it go. For a year and a half, I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again. 我非常的爱啊。 We are
now has invested close to $500 million. This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. We're melding two cultures together, the Chinese culture and the U.S. culture. 会遇到很多事情，发现跟中国不一样，就是要了解对方。Come down here, eat some barbecue with us. 他说下一次他在下面做 barbecue， 请你来吃。好。Excellent. Okay. Lay your pretty head down on my shoulder. 美国国内效率低，产出低。他手指头比较粗，一直教。This old world's cold. They work nonstop, round the clock, 24 hours a day. It's like they don't even know what the rules are. Chairman said the door can't face this way. That's going to cost us $35,000. I'm a riser. 这是一个非常艰巨的任务。 Get up off the ground, don't run and hide. 压力是很大，确实是说白了话，任何人在这个地方。Hey, I'm a fighter. 灰色，这件事情我们已经。 They told me they had to be here 2 years away from their family. 我还以为他们的生活很优越了，不用像我们想象那样子去为了生活失去很多东西。 There have been 11 complaints filed against Fu Yao. The cowboy. Today was a show. 那个慢会比工会破坏更厉害。 People walk around saying, vote no. My question to them people, what voice do you have? When have you ever had a voice? Now the whole world is watching. 相互就是更多人互相去体谅。 You never give up on the American dream. To me, that would be un-American. Gente, Indústria Americana é realmente um documentário que ganhou o Oscar, fez por merecer. Quem ainda não assistiu, assista. E eu acredito que os alunos vão gostar bastante, porque traz reflexões muito pontuais sobre o mercado de trabalho, as relações de consumo, as relações de trabalho. Vale a pena mesmo. Bom, Netflix, quem tiver dicas aí, hein, vou aguardar no envio das sugestões lá no link pra gente conversar, tá? Bom, vamos pra frente então, hein, galera? Bom, galera, conforme eu combinei com vocês, a farofa filosófica, eu vou passar rapidinho pelo caminho dos filmes, mas a gente vai ter um outro ATPC só para a gente conversar sobre a riqueza desse site e das possibilidades da gente trabalhar com tanto material que está aí disponível. É fantástico, fabuloso. Convido vocês a navegarem. Mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês um trechinho de um documentário que já vai ser o nosso encerramento, a nossa mensagem final. Tá ok? Bom, galera, reta final. Essa é a identidade do site Farofa Filosófica, que a gente vai ter a oportunidade de depois explorar num futuro ATPC, mas já fica o convite para vocês navegarem. Nós vamos aqui em filmes, sociedade e cultura, e para a gente ganhar tempo, eu já deixei salvo aqui para a gente assistir. Essa vai ser a mensagem final do ATPC formativo de Ciências Humanas, Filosofia e Sociologia. Espero que vocês tenham gostado e fica o convite para vocês assistirem todo o documentário. Até a próxima! I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt.
And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was.